Meu nome é Maria Alice Costa, sou psicóloga, sou psicopedagoga e desenvolvo alguns trabalhos aí, além da psicoterapia online, né? E presencial. E eu vou aproveitar, eu quero que as meninas se apresentem, é melhor do que eu apresentá-las, né? Lia, se apresenta aí, Lia. Pessoal te Olá, conhecer. pronto. Sou Maria Martins Lacerda, sou psicóloga e atuei um bom tempo na área de psicologia social. Ok? Pronto, eu vou me apresentar então. O meu é Inamara Ferraz, eu sou psicóloga também, me formei recentemente e estamos aí na caminhada. E é muito bom assim, a gente poder compartilhar esses momentos da nossa experiência com cada um aqui, né? Tá, Sabrina? Oi, eu tô meio perdidinha aqui, gente, desculpa. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Bom, eu sou Sabrina, psicóloga, né? Sou recém-formada também, formei recentemente. Estamos aí caminhando e estou muito feliz mesmo por estar aqui, uma honra. Espero contribuir bastante nesse bate-papo, que espero que seja bem válido assim, para todos nós. Legal. Vale também ressaltar, pessoal, que esses encontros que nós estamos fazendo, esse é o primeiro encontro, né, sobre ansiedade, teremos mais alguns encontros, faz parte de um projeto que estamos desenvolvendo na Igreja Batista Belém, nós somos da Igreja Batista Belém, e estamos com algumas ações sociais. Já desenvolvemos algumas ações e estamos intensificando agora nesse período da quarentena, então distribuição de alimentos, estamos trabalhando com distribuição de máscaras, com atendimento psicológico emergencial, com esses encontros agora. E quando a quarentena passar, né, quando tivermos aí uma situação melhor, estaremos desenvolvendo alguns projetos presenciais para pessoas de comunidades carentes, enfim, algo que estamos aí desenvolvendo mais à frente, que é um projeto, né, da igreja. Então, é importante ressaltar que é um projeto da igreja, mas estamos aqui falando enquanto psicólogas sobre ansiedade, então é algo para todo mundo, não tem nada relacionado aqui à questão religiosa, estamos falando de um tema específico, né, da nossa profissão, eticamente, então fiquem tranquilos quanto a isso, para quem não é, né, da mesma religião, enfim, então não tem nada a ver, é um projeto que estamos desenvolvendo, né, e abrange toda a comunidade, abrange todas as pessoas, isso que é bacana, que importa. Então, eu vou iniciar com... Eu vou colocar aqui vou ver se eu consigo. Pronto, porque assim eu me vejo e consigo ver onde é que eu estou olhando, né? Eu vou iniciar a minha fala de hoje assim, sobre o assunto lendo uma mensagem bem pequena, assim, do livro, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera. Não sei se vocês conhecem, já leram. Eu estou começando a ler agora, mas eu achei que seria de grande valia trazer esse pequeno trecho aqui para vocês. Conhecemos o mundo apenas pela janela da mente. Quando a mente está agitada, o mundo também está. Quando a mente está em paz, o mundo também está. Conhecer a mente é tão importante quanto tentar mudar o mundo. Eu me exprimo no vagão do metrô, há uma multidão à minha volta. Eu posso me irritar. Ou pensar que é divertido não precisar me segurar em nada. As pessoas reagem à mesma situação de formas extremamente diferentes. Se olharmos mais de perto, vamos ver que não é a situação que está nos incomodando, e sim nossa forma de enxergá-la. Tsunamis são assustadores não apenas por causa da água, mas também por causa dos objetos que a água arremessa em nós. E aí fica mais alguns outros trechos que eu não vou continuar lendo, né, para não ficar muito longo. Mas assim, essa mensagem também é muito atual, por tudo que estamos vivendo, né, atualmente,
sobre o Covid-19, sobre a quarentena, a saúde, os problemas relacionados ao desemprego, que vai gerando aí uma série de problemas, principalmente de transtornos, né? E falando aqui, enfatizando a questão do transtorno de ansiedade. Então, muitas vezes é a forma como nós enxergamos as coisas, a perspectiva que nós temos, que nós criamos. Muitas vezes, quando alguém nos traz uma perspectiva diferente, isso é incrível, porque nos enriquece e nos faz ter uma noção diferente das coisas. Então, além da nossa própria perspectiva, é bom também a gente avaliar as coisas pela perspectiva de outra pessoa, por exemplo, com esses encontros aqui, né? Então, tem muita gente que ainda tem grandes desafios ainda, tabu a respeito dos transtornos mentais, a respeito da ansiedade, acredita que não é verdade, acredita que é algo que a pessoa está inventando, ou que, enfim, né, que é algo que a pessoa está intensificando e não está aberta a entender de fato que é. Mas também estamos vendo que existe uma grande parcela da população que já está conseguindo enxergar isso e a necessidade desse processo de se entender, desse processo de se autoconhecer, de buscar formas de se desenvolver. Infelizmente, muitas vezes, quando o problema já está instalado, né? Trabalhar com a prevenção também, mas que bom que percebe que precisa desse autocuidado, né? E aí, o tema da nossa live é como enfrentar a ansiedade, obtendo leveza em tempos de quarentena. E às vezes a gente acha que é muito difícil conseguir obter essa leveza com toda essa situação que estamos vivendo. E de fato, muitas das vezes é. Mas também depende muito de como nós estamos nos colocando e enxergando tudo isso que está acontecendo. Quanto estamos abertos, né, a melhorar, a desenvolver o melhor em nós e no outro. Que aí eu falo sobre solidariedade, que é algo muito importante para quem também tem esses transtornos de ansiedade e outros tipos de transtornos, você ser, quando estiver mais forte, você também ser mais solidário com as pessoas. Isso nos ajuda muito quem tem também algum transtorno. E aí eu trago aqui um dado da Organização Mundial da Saúde que diz o seguinte: há 2 anos haviam 18 milhões de pessoas com ansiedade no Brasil. E a maioria era adulta, né? Mas agora também é muito comum entre jovens e crianças. Então, a gente vê aí nós vemos aí 18 milhões de pessoas com ansiedade no Brasil. E agora, nessa quarentena, os dados são provavelmente bem maiores, justamente porque de tudo que estamos vivendo. É algo realmente desafiador a todos nós. E é interessante falar sobre as síndromes ansiosas, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é dividida em 2 grandes grupos. Então, lembrem-se aí. A ansiedade, né? Generalizada e também as crises de pânico e transtorno de pânico. Então, é quando se evolui para crise de pânico e transtorno de pânico. A ansiedade generalizada, ela pode ser flutuante, ela pode ser livre, ela pode ser permanente e mais constante. E a crise de pânico, ela vai se tornando, assim, repetitiva, com medo de morrer, né? Então, você sente medo de pegar o Covid-19, e aí você fica com aquela tensão, aquele medo de que algo ruim aconteça com você, aconteça com algum parente. E essa crise de pânico, ela pode se intensificar para um transtorno de pânico. Então, o transtorno de pânico é quando essa forma repetitiva e inesperada que você sente, ela vai já gerando aquele pensamento, né? E se eu tiver outra crise de pânico? E se eu tiver outra crise pensando que eu vou morrer? E as consequências dessa crise, né? Que pode ser um ataque cardíaco, que pode ser essa questão do medo de sair de casa, uma agorafobia, né? Os lugares que você tem medo de ir, enfim. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, né?
mas não é para a gente se automedicar. Nunca, jamais. Não é para se automedicar e nem para achar que não precisa de um acompanhamento psicológico ou de um psiquiatra. Mas é para a gente entender o que é, de fato, uma ansiedade, né? O que é esse transtorno, que tanto a gente fala, transtorno de ansiedade generalizada. Né? Traz algumas características, mas não entendemos a fundo o que, de fato, ela é. Então, nós temos aí o transtorno de ansiedade generalizada, as crises de pânico, que pode evoluir para um transtorno de pânico. E aí vem um transtorno de ansiedade de separação, que muitas vezes acontece com crianças, adolescentes, o medo de ficar afastado da mãe, o medo de ficar afastado do pai, quando vai para a escola, não quer se separar, da família, da mãe, ou dentro de um relacionamento afetivo, ou separação. E aí também temos o transtorno de ansiedade, quando ele está associado, né, transtorno de personalidade associado ao transtorno de ansiedade. Então, vamos aí separar. Temos os transtornos de personalidade, que pode estar associado aos transtornos de ansiedade. Pode ser, né, acontecer com frequência, pode ser o transtorno de borderline, o transtorno de personalidade paranoide, e o de borderline tem essa questão da instabilidade, da irritabilidade, da hipersensibilidade com os relacionamentos, e o de paranoide, essa suspeita, né, essa desconfiança. Mas vamos focar aqui no transtorno de ansiedade. Estou trazendo aqui algumas pinceladas para vocês entenderem que alguns transtornos podem estar associados também ao transtorno de ansiedade. E geralmente são esses transtornos de personalidade, borderline ou paranoide, geralmente são os que mais estão associados. E aí nós temos algumas síndromes, né, que pode também ser um componente para ansiedade, que é fobia, ansiedade social, somatizações, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo. E o interessante de falar do estresse pós-traumático é porque, nesse período que nós estamos vivendo agora, isso pode acontecer muito. Em quais momentos isso pode acontecer? Quando, por exemplo, um familiar perde o seu ente querido, né? Dessa forma tão terrível e tão inesperada que é o Covid-19. Estamos falando nessa situação da atual que estamos vivendo, porque esse estresse pós-traumático pode ser por vários outros motivos. E quando uma pessoa perde, ela geralmente pode desenvolver, porque ela pode não estar conseguindo lidar com isso, com seus conflitos, e ela pode acabar desenvolvendo, né, esse estresse pós-traumático. Então, são algumas síndromes, né, ansiosas que estão dentro desse contexto aí do transtorno de ansiedade. E o transtorno obsessivo-compulsivo, que é a parte, né, mas que está inserido dentro desse transtorno, porque pode ser desenvolvido através do transtorno de ansiedade generalizada, quando alguém, por exemplo, começa a lavar demais as mãos. Não é lavar, não, estou lavando minhas mãos todos os dias. Quando isso vira uma compulsão, né, por alimentos, por exemplo. Você está tão ansioso porque você não consegue sair de casa, você perdeu o emprego, você não está conseguindo focar nas suas atividades diárias, então vai começar a iniciar o processo de comer demais. Né? Então, muito doce, muito chocolate ou muitas massas mesmo. Então, aí, esse transtorno obsessivo-compulsivo, essa obsessão, muitas vezes, para lavar as mãos, essa obsessão quando sair de casa e voltar. Precisamos fazer isso de forma saudável. Mas, às vezes, as pessoas acabam realmente chegando a um determinado transtorno, justamente porque não estão conseguindo lidar com as situações que estão vivendo no momento. Né? E no caso que nós estamos falando aqui, da quarentena. Então, é algo que pode vir associado também a esse transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada, geralmente, é com 6 meses
que é possível dar um diagnóstico, assim, do transtorno mesmo. Então, a partir de uns 6 meses, com frequência diária, né, de taquicardia, de sudorese, de angústia, de preocupações excessivas, e quando isso vai desestabilizando a sua vida pessoal, quando vai desestabilizando a sua vida social, quando vai desestabilizando a sua vida como um todo, então, sim, pode ser um transtorno de ansiedade generalizada. Será diagnosticada pelos profissionais. Então, se você pressente que está com alguns sintomas aí, busca ajuda. E se você estiver num processo de ansiedade normal, mas que sente que pode tender a um transtorno, procure ajuda. Se você está sentindo que não está bem de alguma forma, digo e repito, procurem ajuda para que não se torne algo maior, como eu acabei de falar. Transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, que é algo muito difícil também, porque é algo inerente, às vezes, à pessoa, né? Porque você passa por uma determinada situação e, de repente, você começa a sentir todas aquelas coisas. E aí, falando desse transtorno de estresse pós-traumático, nós podemos trazer também para as situações familiares atualmente na quarentena. Muitas famílias que estão aí convivendo intensamente, né? Muitos casais convivendo intensamente que já tinham problemas, que vale ressaltar isso aqui, já tinham problemas, começaram a passar a ter mais problemas ainda, né? E aí vem a violência doméstica, vem, assim, tantos outros problemas, tantas outras questões que acabam implicando na saúde mental da pessoa, além da saúde física. E aí pode se tornar também, né, um transtorno, além do transtorno de ansiedade. E eu acho interessante é que o transtorno de ansiedade generalizada você precisa se aprofundar bastante, porque é muita coisa que precisa ser abordada, é muito conteúdo, é uma temática que precisa realmente ir a fundo, mas que nós temos pouco tempo. Mas o que eu quero falar para vocês é realmente esse ponto inicial do que é o transtorno de ansiedade generalizada, que eu acabei de falar para vocês, que tem as siglas TAG. Ela pode ser, repetindo, para vocês gravarem aí, ela pode ser diagnosticada pelos profissionais, psicólogo, psiquiatra, com 6 meses, mais ou menos, né? Com todos os dias, praticamente, você sentindo esses sintomas, os sintomas que serão também abordados mais à frente com as outras psicólogas, sentindo os sintomas do transtorno de ansiedade generalizado, com uma frequência durante alguns meses e que atinge a sua vida como um todo, no âmbito pessoal, no âmbito social. E associado está, e que aí pode vir as crises de pânico e se tornar também algo maior como um transtorno de pânico. E outros transtornos podem estar associados ao transtorno de ansiedade, como eu disse, transtorno de personalidade borderline, pode vir também associado de estresse pós-traumático, pode vir associado transtorno obsessivo compulsivo, então, assim, fobias específicas. Então, por isso que é muito importante a gente buscar esse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, né, da nossa saúde mental. Porque a união da nossa saúde mental com a nossa saúde física, então a gente consegue aí manter pelo menos um equilíbrio. E lembrando também sobre o transtorno de ansiedade orgânica, que é quando está associado a uma questão de medicamentos, quando está associado a uma questão de tensão pré-menstrual, de puerpério. Então, assim, tudo isso aí pode influenciar nesse processo de ansiedade. Então, nesse período agora da quarentena, teremos dicas para vocês mais à frente, para vocês estarem lidando com a ansiedade. Espero que vocês tenham compreendido um pouco do que é de fato a ansiedade, né? Para que vocês possam estar buscando essa forma de se cuidar e de lidar com ela, principalmente nesse período da quarentena, nesse período aí que nós estamos vivendo extremamente delicado. Então,
que vocês também não fiquem excessivamente preocupados, porque esse é o ponto da ansiedade, sabe? Do transtorno. Uma excessividade de preocupações. Então, quando você se preocupa demais, é aí que está a questão da ansiedade. Você se preocupa demais, você se angustia demais e começa a ter esses pensamentos exacerbados sobre as coisas, sobre as situações que você está vivendo e vai paralisando a sua vida. Você não vai conseguir desenvolver as coisas que você precisa fazer, justamente porque você está com uma frequência exagerada. Então, a ideia, né, é que você se pergunte assim, muitas vezes as pessoas perguntam assim, como me ajude a me livrar das preocupações. Eu estou, Alice, com ansiedade demais, eu quero me livrar disso, e eu não sei mais o que fazer, eu quero me livrar dessas preocupações que estão destruindo a minha vida, estão me paralisando. Aceite. Você tem preocupações, aceite que você vai ter sempre preocupações. Isso é um fato. Então, um passo de você buscar a melhora é você aceitar. Aceitar que existe, né, as preocupações e aceitar os seus pensamentos, mas tentar modificá-los. Né? É você modificar os seus pensamentos. Passar a pensar o seguinte, vou dar uma dica para vocês aqui. Será que essa preocupação que eu estou tendo no momento Foi. o futuro do Covid-19, né, da nossa sociedade após o Covid-19? Se pergunte por que estou me perguntando sobre isso agora no momento, né? Porque o que isso vai influenciar na minha vida no momento? Isso vai mudar algo? Aceite que tem coisas que você não vai conseguir mudar. Então, se você não vai conseguir mudar, você precisa entender isso e esperar, né? Então, esse excesso de preocupação sobre o passado, o que aconteceu no seu passado, esse excesso de preocupação sobre o que vai acontecer no futuro. Então, aí, eu vou dar 2 dicas para vocês, para passar para as meninas. Tire 20 minutos do seu dia para você focar nas suas preocupações. Que loucura, né? Nossa, o que é isso? Eu vou tirar 20 dias do meu dia para poder me preocupar. Tira 20 dias do seu dia. Isso aqui eu tô falando com base em teóricos, viu, gente? Com base no que os teóricos falam, nos teóricos, nos psicólogos, enfim, nos livros. Então, tire 20 minutos do seu dia e foque nas suas preocupações. Estou me preocupando com isso. E nos demais momentos, você vai equilibrando tudo isso, sabe? Com o tempo, isso vai fazendo efeito. Parece que não, as pessoas acabam, mas não estou conseguindo, porque você precisa manter uma constância. E a outra dica que eu vou dar para vocês é um diário das emoções. Tem várias formas, né? Tem a escrita terapêutica, que é maravilhosa, e você pode... É quando você escreve o que você está sentindo, né? E pode ser essas preocupações. E aí você pode transformar no seu diário das emoções também, que é colocar o que você está sentindo, como você está se sentindo naquele momento, o que é que as suas emoções estão indicando, por que você está se sentindo dessa forma, o que é que isso está te trazendo de positivo, né? O que é que essa urgência em realizar as coisas tem causado em você? Escreva isso no seu diário das emoções. E aí, com o tempo, quando você voltar a ler, você vai conseguir identificar alguns padrões que você, nossa, isso aqui é algo que eu estou pensando sempre, estou sentindo sempre. Então, como é que eu posso modificar? Quais as estratégias que eu posso utilizar para me automotivar, para mudar isso que eu estou sentindo, essas preocupações excessivas, né? E aceite que você tem limitações. Então, eu quero finalizar falando para você que nós todos temos limitações. Precisamos aceitar as nossas limitações. Esse é o ponto fundamental também para lidarmos com a ansiedade.
aceitarmos que nem tudo nós podemos estar resolvendo e que tudo bem, precisamos aceitar. E o que pudermos resolver, nós iremos, assim, resolver com as nossas possibilidades. E o que nós não pudermos, precisamos tentar aceitar. E quando você sentir que a ansiedade está vindo, taquicardia, a sudorese, aceite o momento. Aceite o que você está sentindo. E com o tempo você vai relaxando e você vai conseguindo lidar com todos os seus pensamentos e com todas as suas emoções daquele momento. É um equilíbrio entre os pensamentos e as emoções. Porque nas preocupações, você quer fugir das suas emoções. Você quer fugir do que você vai poder estar sentindo naquele momento, né? Se você não passar no vestibular, o que você vai sentir nesse momento? Você quer fugir dessas emoções, entende? Então, é isso. Espero que vocês tenham compreendido um pouco o que eu quis abordar aqui sobre ansiedade inicialmente, né? O que é a ansiedade e como você pode estar lidando com essa ansiedade de alguma forma. Então, eu agradeço. Passo para as meninas agora, elas irão dar continuidade sobre o nosso tema aí. Então, qualquer coisa, qualquer pergunta sobre esse conteúdo inicial, deixem aqui nos comentários ou façam também no final, que a gente vai dar 15 minutinhos aí de perguntas para vocês, tá certo? Muito obrigada, vou ficar aqui agora acompanhando as meninas e vocês. Pronto, então vamos lá. Vamos dar continuidade, né? Já me apresentei no início. Tá dando para ouvir? Pronto. Veja só, vou falar um pouquinho sobre a importância de a gente buscar esse suporte, que a Alice falou, de buscar essa ajuda. Mas, como a Alice explicou no início, que esse é um projeto da igreja, a qual nós fazemos parte, mesmo que ele está aberto a outras pessoas, eu fiz questão de falar um pouquinho sobre o nosso código de ética. Ele é imenso, não vou falar dele todo, separei 2 artigos bem pequenininhos que eu achei os mais importantes para essa oportunidade. Que um é sobre a questão da ética profissional, é no nosso sigilo profissional, que ele é inerente à profissão do psicólogo. E é necessário proteger a confiabilidade do nosso paciente, ou do nosso cliente. Então, como nós fazemos parte de um grupo específico, mas estamos abertos a toda uma demanda, vale ressaltar que o profissional da psicologia, como todas as outras profissões, tem o seu código de ética a zelar, nossa profissão também tem. E a gente quer deixar aqui para aquelas pessoas que nunca fizeram terapia, psicoterapia, ou participar de algum grupo de psicoterapia, que a ética profissional e o sigilo, ele é de inteira responsabilidade do psicólogo. E que o psicólogo, ele faz questão de zelar por esse artigo e por essa ética profissional. E aí também tem no nosso código de ética, tem um artigo que vai falar de uma função que é vedada. É vedado ao psicólogo a indução de convicções políticas, filosóficas, morais, ideologias religiosas e de orientação sexual. Então, é vedado ao psicólogo, ele está fazendo essa indução a qualquer tipo desses aspectos que eu mencionei, que seja político, que seja moral, que seja religioso. Ele está ali para acolher aquele paciente, ouvir ou aquele cliente, ouvir a sua demanda, sem nenhum julgamento, sem que ele faça nenhum julgamento da demanda que vai ser trazida para aquele momento e bem como para os seguintes. E aí, dito isso, vou falar um pouquinho sobre a importância da busca por suporte. Como a Alice falou, todas as questões que nos levam à ansiedade e que nós todos sentimos ansiedade, uns mais, outros menos. Então, vale ressaltar que todos nós precisamos de psicoterapia. Então, quem deve buscar ajuda e qual que é a importância? E aí, eu penso assim, que todos nós precisamos desse suporte, dessa ajuda.
E falando assim desse suporte, a gente vê na infância e adolescência, é onde os traumas são mais revelados ou presenciados. É onde a gente presencia os traumas da infância e adolescência. E que esses traumas, eles são levados para o resto da vida, se eles não forem vistos, aceitos e tratados. Então, precisa ser avaliado para que a pessoa não sofra tanto e que essa ansiedade, por conta de tudo que ele vivenciou, de todos os traumas que ele vivenciou, ele carregue e sofra com isso o resto da vida. E aí, sim, Maria, mas tem pessoas que dizem que não tem trauma de infância, não teve trauma na adolescência, não sofreu, não presenciou nenhum tipo de violência, de uso de drogas e tal em casa. Essa pessoa também vai precisar de ajuda? Sim, com certeza, porque essas pessoas, elas vão dizer assim, que nem tudo está satisfeito para ela. Tem algo que está precisando ser melhorado. E a psicoterapia, ela vai contribuir nesse aspecto. Essa pessoa ele não sofreu nenhum trauma, mas ele também tem algo nele que ele acha que precisa melhorar. E aí ele vai buscar esse suporte e com certeza ele vai conseguir ver as coisas ou as pessoas de uma forma diferente, né? Ele vai valorizar mais como pessoa, ele vai se autoconhecer e ele vai permitir ser mais feliz e de dar novos significados para a sua vida, né? Ele vai reorganizar a sua vida de forma que ele fique mais tranquilo diante das suas questões emocionais. E aí, assim, gente, a importância dessa ajuda, vale ressaltar que você não precisa estar no ápice dos seus problemas ou seus sintomas para você buscar ajuda. Porque se você esperar você chegar ao ápice da situação, talvez muitas pessoas não suportam, acaba acarretando tudo isso e desenvolvendo uma depressão. É daí que se inicia uma depressão, porque ele teve vários fatores de ansiedade no decorrer da sua vida e ele não procurou uma ajuda e um suporte. A gente sabe que nós não controlamos nossos pensamentos. A todo tempo, a gente vem tendo pensamentos, e esses pensamentos, geralmente, são pensamentos futuros. Mas como a Maria Alice citou, mas o que vai acontecer depois? Eu vou aguentar passar por tudo isso? Eu vou aguentar passar por essa quarentena? Como é que eu vou ficar? Como é que eu vou sair dela? E você não consegue controlar esses pensamentos. Mas veja só, quando você busca uma ajuda de um profissional, você pode questionar esses pensamentos. Eles podem ser questionados, e daí você poder lidar com eles de forma mais leve. Porque ter ansiedade e depressão é ver o mundo de forma diferente. É você ver o mundo muitas vezes sem cor. Os relatos de pacientes com ansiedade aguda, acentuada, de depressão, é que eles vê o mundo diferente, vê o mundo sem graça, vê o mundo sem cor, e que muitos, né, acabam desejando, até partindo para o suicídio, que vai ser o tema da próxima live, que é depressão, né? E aí é por conta dessas questões que não são trabalhadas, não são tratadas, não são aceitas, como a Alice disse, que o indivíduo, a pessoa, ele vai acumulando muitos problemas para si e não dando conta de tudo isso. E no decorrer dessa busca pela ajuda, pelo suporte, o Yves Vallon, nesse livro, ele vai falar sobre os desafios da terapia. E nesse, ele vai relatar várias situações de clientes, de pacientes dele, que muitos querem desistir no meio do caminho e muitos desistem por não dar conta mesmo dos seus problemas. Mas também a maioria tem relatos de que 90% das pessoas, ou até mais de 90% das pessoas que buscam ajuda, elas conseguem
se sair melhor, conseguem ver o mundo de forma diferente, ver as pessoas de forma diferente, dar novo significado para a sua própria vida. Ele acaba se autoconhecendo. E quando ele se autoconhece, ele começa a se valorizar, ele começa a perceber um ser diferente daquele que ele era. E aí é assim que a gente percebe a importância da busca pela ajuda. E esse momento, gente, que nós estamos de quarentena, já foi dito, é um momento que a gente está presenciando muitas pessoas ansiosas. E eu penso assim que a maioria das pessoas que desenvolveu um alto nível de ansiedade, ele já vem trazendo consigo uma somatória de situações. E ainda junta agora esse problema de reclusão, de afastamento social que atinge muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm o acesso a um convívio social muito grande. Essas pessoas acabou desencadeando um alto nível de ansiedade. E sem falar na questão econômica, financeira da própria pessoa, né? E também dessa convivência enclausurada com a família, onde a família já presenciava situações difíceis, já convivia em momentos difíceis. Então, assim, era o que eu tinha para dizer que é importante no momento, que é importante buscar ajuda, é importante buscar esse suporte, e não precisa, é como eu falei, não espere você chegar no seu limite, não espere você chegar no limite. Busque sempre ajuda e busque sempre um profissional. Obrigada a todos, vou continuar aqui acompanhando as meninas. Gente, boa noite mais uma vez. Isso que as meninas trouxe, como Lia trouxe, né, a questão da importância do sigilo. Eu acho que isso é bom enfatizar isso, né? Para que às vezes a gente percebe assim, a dificuldade das pessoas falarem, ou até mesmo de buscar ajuda, né? Então é importante trazer esse cuidado, porque tudo que é dito dentro do consultório, ou até mesmo os atendimentos online, são questões sigilosas. Então, para que isso deixe as pessoas mais confortáveis para poder buscar ajuda, para buscar não só, como as meninas falaram, na questão de um nível alto de ansiedade, mas para também o autoconhecimento. Minha fala, eu gostaria assim, de trazer um pouquinho de que forma a gente pode utilizar meios práticos para poder lidar com essa ansiedade. Lembrando assim que a gente aqui, como profissional, a gente não, a gente está para caminhar junto com esse paciente, mas não para dar conselhos, né? A gente orienta, a gente para que a pessoa ela se perceba e ela encontre formas e meios para poder lidar com as situações da sua vida. Tanto a ansiedade, a depressão e diversos outros transtornos, como a própria Alice mesmo trouxe. Então, assim, eu percebo que o primeiro passo nesse momento de ansiedade é você identificar o seu tipo de ansiedade. A gente sabe que existe essa ansiedade natural que é do ser humano, a gente tem essa ansiedade que faz parte mesmo das nossas vidas, de querer buscar algo, ou então de pensamentos mesmo, né? E existe a ansiedade, que é onde essa ansiedade generalizada que irá afetar, né, as nossas questões físicas. Então, há esse impedimento. Então, importante, primeiramente, identificar esses dois tipos de ansiedade, o que você tem vivido. E outra coisa que eu acho bem interessante trazer, que é uma forma prática de você estar se observando, que é em relação a em que momento você percebe que essa ansiedade ela tem sido maior. Então, assim, na sua reflexão, como a Alice falou, né? A gente parar para pensar, tirar ali 20 minutos para poder pensar sobre sua vida. Então, assim, que momentos você se percebe, em que você percebe que essa ansiedade, ela começa a se desenvolver ali. Então, é uma forma de observação, né? De autoobservação mesmo, né? Então, identifique
em que momento ela surge. A gente vê que hoje na mídia tem tido muitas informações, o jornal, então assim, a gente fica, são informações o tempo todo. Então assim, é importante a gente observar esses momentos, né? Que tal, são muitas informações que são falsas, muito fake news. A gente vê essas informações. Então, assim, se você gosta de se manter informado, não é o problema. Mas se você vê que isso começa a te afetar de alguma forma, então, assim, é você começar a diminuir esse ritmo de jornais, de informações. E se você, mesmo que você queira se manter informado, veja pelo menos uma reportagem por dia em um jornal em um jornal de confiança. Lógico que a gente sabe que são muitas informações, né? Mas algo que, uma informação local. Então, assim, esteja atento nesse sentido. Outra coisa também que a gente percebe muito é a questão dos grupos, de WhatsApp, redes sociais. São muitas informações também. Então, assim, a gente precisa, se a gente se observa naquele momento, se a gente percebe que aquilo tem afetado as nossas vidas, então, assim, a gente parar um pouquinho para pensar sobre aquela situação ali. Então, se o grupo, eu vejo que aquelas informações não estão me fazendo bem, então, que tal eu sair um pouquinho, depois eu retornar? Às vezes a gente fica ansioso, né? Quando vê muitas mensagens, a gente quer entrar nos grupos ali. Então, dá uma distanciada para que você não venha a ser afetado dessa forma. Então, assim, outra coisa também que a gente percebe nesse momento, né, de ansiedade e muito tempo em casa é a questão da rotina. Muitas pessoas trazem a mudança nas rotinas, que isso tem gerado ansiedade, tem gerado essa angústia por, às vezes, não estar conseguindo conduzir as suas atividades diárias, né? Então, é importante você pode se adequar ao que você tem hoje. Se eu estou em casa, de que forma eu posso me organizar para que eu não para que eu venha manter essa rotina diária da minha vida? Uma coisa interessante é entra a questão do sono. Muitas pessoas, inclusive pais, têm falado muito sobre isso. Eu estava vendo algumas reportagens. E assim, os pais têm questionado a questão de os filhos estão dormindo muito tarde e acordando muito tarde. E isso tem bagunçado com a rotina. E isso pode ser um gerador de ansiedade, como a Alice trouxe, né? Não só em adultos, mas também em crianças. Então, assim, cabe a atenção dos pais nesse momento de manter a rotina de sono, que a gente sabe que o sono é super fundamental para nosso mover mesmo, né, do nosso corpo. Então, é essencial a gente estar atento à questão do sono nesse momento, né? E de que forma eu posso conduzir a minha rotina? Se, por exemplo, talvez eu goste de assistir um filme, fazer uma atividade física, igual as séries hoje, tem várias séries aí, a Netflix está cheio de coisas, de conteúdos. Então, assim, às vezes eu gosto disso. Mas se você se descarrega de vez, tipo, vou assistir série o dia todo. E aí, tipo assim, quando chega à noite, por exemplo, você não tem mais o que fazer. É onde vem a insônia. Você fica ali virando para lá, para cá, e não sabe como conduzir esse momento. Então, assim, que tal levantar de manhã, fazer sua organização diária, tomar seu café, procurar buscar, fazer algo que venha trazer produtividade para você. E assim, separe um momento para você poder ter esse momento de lazer. Então, é uma forma, é um meio de você se organizar e não se esvaziar de certa forma. Tipo, por exemplo, assistindo série ou jogos, passar o dia inteiro. Então, isso pode ser prejudicial. Então, esteja atento nesse momento de quarentena a essas questões. Outra coisa que eu acho bem interessante também é você buscar coisas que você gostava de fazer. Talvez tem muitas pessoas que estão em casa, outros estão trabalhando, mas assim, quem está em casa mesmo, às vezes termina as atividades e aí o que vou fazer? Então busque coisas que te façam bem, né? Coisas que você gostava, por exemplo, cozinhar, ou então desenhar, pintar, busque crochê, tem muita gente que gosta disso. Então, assim, busque essas atividades que te traziam bem-estar, que você possa estar se ocupando
e também produzindo algo com aquilo que você gosta realmente de fazer. Então, é um ponto que você pode estar buscando. Então, assim, são esses fatores, né, que é bom a gente observar e estar trazendo como algo positivo. Outra questão também que eu acho bem interessante trazer, a gente tem muito, eu tenho escutado muito, questão dos empresários, né? Muitas pessoas, às vezes, têm as suas empresas, e aí vem essa questão de ter que demitir pessoas, tem que, por exemplo, não estar com condição de pagar os seus funcionários, e isso tudo gera ansiedade, gera angústia. Alguns têm que, às vezes, pensar até em fechar o seu comércio. Então, assim, de que forma eu posso estar trabalhando nesse sentido, a ansiedade? Que tal eu me reinventar nesse momento? Que pensar em possibilidades, formas e meios que eu posso estar desenvolvendo um trabalho. Talvez ele não seja o retorno que você tinha, mas talvez isso venha te ajudar de certa forma para você não estagnar. Então, assim, eu percebo que algumas pessoas buscaram, por exemplo, entregas, trabalhar com entregas, você pode trabalhar com divulgações do seu trabalho, divulgar os seus produtos. Então, isso é uma forma de reinventar e de trazer novas possibilidades e que possa ajudar também nesse momento de ansiedade e você não ficar ali parado só pensando naquela situação ruim que você tem vivido. E, assim, algo que eu acho bem interessante agora, questão dos profissionais da saúde, né? Eu sei que tem várias pessoas aqui nos assistindo, e você também pode compartilhar isso com outras pessoas, né? O conteúdo que a gente tem falado. E, assim, a gente sabe que são pessoas que presenciam, lógico, no dia a dia, ali no leito hospitalar, né? Então, sempre se deparam com morte e tal, mas esse momento tem sido um momento ainda maior. Então, assim, às vezes a pessoa tem que escolher quem ela vai salvar, às vezes ela tem um medo, a ansiedade de se contaminar, gera essa angústia, né? Essa sensação ruim, né? Aquele estresse do trabalho. Então, assim, esses profissionais, eu vejo que, antes de tudo, de qualquer pessoa, é o buscar pelo cuidado da saúde mental. Eu vejo que é um público que carece muito e às vezes não busca por esse cuidado. Então, assim, uma coisa que eu acho bem interessante é você aprender a separar o que é seu, o que é do outro. Então, isso é um passo que eu vejo, assim, não só para eles, mas para nós como pessoas. A gente precisa, no nosso momento, nos períodos de terapia mesmo, de cuidado, a gente consegue identificar isso, né? Então, quando esse profissional, ele tá ali naquele trabalho de estresse, de tantas coisas negativas. Então, assim, às vezes você saber separar e deixar aquele momento lá. A gente sabe que tem sentimentos, né, envolvidos nisso, mas você procurar deixar um pouco desse estresse, dessa angústia lá nesse ambiente de trabalho, para que você não venha sofrer tanto com a ansiedade, com a depressão e com todo esse cenário que você tem presenciado, né? Então, assim, tanto os profissionais da saúde como outros, mas eu vejo que nesse momento é um público também que tem carecido muito de atenção, de cuidado. Então, só trazendo novamente um pouquinho dessa fala, são meios e formas que você, no seu contexto hoje, você pode estar se reinventando e buscando novas possibilidades e para que venha prevenir esses momentos de ansiedade, né? Que isso não venha chegar de uma forma tão agressiva e chegar até uma ansiedade generalizada de fato, ou transtorno de pânico, depressão. Então, busque meios e formas de você se reencontrar e se levantar nesse momento. E também é imprescindível o cuidado de buscar um profissional qualificado que venha também caminhar junto com você nesse processo. Não só agora, mas na sua caminhada, né? E é isso. Esse foi um pouquinho da minha fala e agora eu passo para minha colega Sabrina. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo direitinho? Eu vou iniciar falando um pouquinho de algumas atitudes, algumas ações que nós temos nesse momento que acaba dificultando um pouquinho mais, certo? E assim, vale ressaltar um pouquinho
acerca do cuidado e da evitação. Nós já estamos tendo já, né, esse isolamento social. Então, assim, só que acontece que algumas pessoas, elas acabam se evitando as pessoas que estão ao seu redor ali dentro de casa, evitando a si mesmo, né? E isso pode estar gerando aí, pode estar gerando sensações de desamparo, sensações de desvalorização. Então é importante que nesse momento você se conheça mais e não se evite, não se isole, certo? Então se conheça mais nesse período, não se isole das pessoas ali que estão na tua casa, das pessoas que estão ao seu redor, não se isole de você mesmo, aproveite esse momento para se autoconhecer, certo? A gente também entra num aspecto muito importante, que é da expectativa. Então, tem aquela expectativa do que seria estar em casa, né? Então, assim, eu preciso ler todos os livros possíveis, eu preciso fazer todos os cursos possíveis, e isso vai gerando altas projeções, isso vai gerando uma carga emocional muito alta. Então, a gente precisa cuidar um pouquinho acerca disso, dessa questão de fazer tudo, querer fazer tudo nesse momento. Lembrar que é natural também que nesse período nós tenhamos uma baixa de concentração, nós nos sentirmos um pouco mais improdutivos. É natural que nós nos sintamos assim, até por conta da correria que a gente tinha antes, da rotina que a gente tinha antes. Então, assim, se sentir um pouco mais improdutivo, se sentir com um pouco mais de baixa concentração, é muito natural. E dentro dessa perspectiva, é bom a gente pensar um pouquinho em se permitir entender que nós estamos sim nos sentindo um pouco mais improdutivos, e aí se auto-permitir dentro dessa perspectiva. E aí, quando eu digo sobre a questão das expectativas, gerenciar essas expectativas, né? A importância que a gente tem de gerenciar, porque a sensação da ideia de incerteza, meio que todos nós estamos tendo, né? Acerca do futuro, acerca do que vai acontecer. Mas a questão é como nós vamos lidar com isso. Como nós lidaremos com isso? Porque pode passar a ser disfuncional a partir do momento que a gente intensifica muito essa emoção, e aí gerando um sofrimento ainda maior. Quando a gente fala sobre essa questão de altas cobranças, a gente entra muito na questão da sensação de culpa, porque a gente vai se sentindo incapaz, porque a gente não fez tudo aquilo que a gente quis fazer, então a gente lotou a nossa agenda, e aí não conseguiu fazer tudo, porque nós estamos em casa, então a rotina é um pouco mais diferente, e aí vai gerando essa sensação de culpabilidade, gerando mais esse sofrimento. Porque nós precisamos entender também que nós somos seres humanos, que nós não somos uma máquina de apresentar resultados a todo instante, né? Então, assim, a gente precisa parar um pouquinho para não se cobrar tanto, não se punir tanto dentro disso, porque a partir do momento que nós nos cobramos demais, nós nos punimos demais, a sensação de ansiedade, ela vai aumentando. E aí já vai entrando em outro aspecto, que é a produtividade em massa. Então, assim, todo mundo está produzindo, todo mundo está fazendo, eu não posso ficar parado, eu tenho que fazer também, eu não posso ficar para trás, eu tenho que sair desse período totalmente diferente. Essa sensação de que eu tenho que produzir a todo instante vai gerando essa produtividade em massa. E a gente precisa parar um pouquinho para refletir. O que é ser de fato produtivo? O que é ter produtividade? O que é primordial para a minha vida? Porque a gente precisa pensar um pouquinho nesse aspecto de saúde mental mesmo. A minha saúde mental, o meu bem-estar, a minha qualidade de vida tem sido relevante para mim? Então, assim, a gente precisa pensar nessa perspectiva de produção, de produzir em cima disso, daquilo que é relevante para nós nesse período. E tentar não ficar tão focado naquilo que não está dando certo ou naquilo que não está dando para fazer. Focar mais naquilo que está dando para fazer, naquilo que está dando certo. Olhar um pouquinho mais as pequenas coisas, validar um pouco mais as pequenas coisas. Porque acontece que muitas vezes nós estamos sendo exigentes demais com nós mesmos. Nós estamos nos punindo mais, nos cobrando mais, almejando demais essa produtividade exagerada, e aí vai gerando mais ainda ansiedade.
porque às vezes ser produtivo é você cuidar do seu animal, é você cuidar das suas plantas, é você cuidar dos seus filhos, é você aproveitar esse período para brincar com os seus filhos. Essa questão da vinculação com o seu filho, a vinculação, por exemplo, do animal com o seu dono, pense o quanto é importante. Algumas pessoas tinham uma rotina de muita correria, acabavam não dando tempo de fazer muito isso. Então, imagina a importância disso nesse período, dessa vinculação. É extremamente importante, né, nesse momento. Então, se atentar às conexões, às trocas de afeto, isso vai fazer grande diferença. E como a Tainamara trouxe, né, sobre essa questão de adaptação, a gente precisa se adaptar, sim, à realidade. Nós estamos num outro contexto. Então, assim, o que a gente vai fazer diante disso? A melhor forma é a gente buscar aí uma adaptação da realidade. Então, um exemplo é que antes a gente podia se abraçar e hoje a gente não pode se abraçar mais. Então, o que eu posso fazer diante disso, né? Fazer uma videochamada é uma opção. Então, você vai ter ali internamente uma sensação de conforto, né? Uma sensação boa. Então, você está adaptando essa realidade. Você está se reinventando nesse momento. Daquilo que é importante para você. Se o abraço é importante para você, se essa conexão é importante para você, e você busca outras formas de fazer isso, se reinventa dentro disso, daquilo que é significativo para você, isso vai ser muito relevante. Porque durante isso você vai se redescobrindo e você vai vendo beleza também nisso, né? Nós precisamos pensar um pouquinho. Nós não estamos em controle de tudo, né? Nem sempre nós conseguimos controlar, mas o que está dentro do nosso controle? O que está no controle é as nossas ações. Então, o que está no meu controle é me cuidar, é usar máscara, é me higienizar, é não sair. Isso está dentro do meu controle. Mas aquilo que não está no meu controle, eu preciso parar um pouquinho para pensar acerca disso. Porque, assim, vai ter situações e vai ter emoções que não vão estar no nosso controle. É muito humilde nós reconhecermos que nem tudo está no nosso controle e está tudo bem também, certo? Espero que vocês tenham entendido aí essa pincelada que eu dei de algumas atitudes que é importante a gente salientar, alguns comportamentos, algumas ações que no decorrer do dia a gente vai fazendo e não vai percebendo que isso vai gerando mais ansiedade, que isso vai gerando um pouco mais de sofrimento. E eu queria falar com vocês agora um pouquinho mais de um aspecto mais específico, né? Vocês falaram sobre a ansiedade, sobre a questão de algumas práticas, né, diárias que a gente pode fazer, mas pode chegar um período em que a gente tem uma crise de fato de ansiedade, né? Nesse momento, pode ocorrer principalmente, né, alguns picos aí de ansiedade. E o que eu posso fazer diante desse momento? Como eu posso controlar? Como eu posso amenizar esse sintoma onde eu me encontro ali e não sei muito bem o que fazer? Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês algumas estratégias, tá? Para que a gente utilize aí nesses momentos. É importante a gente perceber que quando a gente tem uma rotina de pouco cuidado, quando a gente tem uma rotina sobrecarregada, relações adoecedoras, ambientes adoecedores, isso vai afetar muito o nosso emocional. Isso vai gerar um sofrimento. E no momento de uma crise, no momento que a gente chega a ter uma crise de ansiedade, a nossa crise ela vai ser mais intensa ainda. Então, quando eu tenho uma rotina que não é tão sobrecarregada, né? E a Mara falou muito sobre essa questão da rotina. Então, quando eu busco por essa rotina menos sobrecarregada, quando eu tenho relações ao meu redor que são saudáveis, ambiente saudável, eu posso sim ter uma crise de ansiedade em determinado momento, mas essa crise ela vai passar a ser menos intensa, ela não vai ser tão pesada com relação a uma rotina pesada que eu já tinha, algumas questões que eu já tinha uma bagagem já muito sobrecarregada, certo? Então, assim, a ideia mesmo é manter o bem-estar, manter o nosso equilíbrio, utilizando também de algumas estratégias. As meninas até falaram também sobre a importância de conhecer mais. Então, é importante nos esclarecermos sobre as emoções. É importante saber o que é ansiedade, para que chegue num momento de crise, por exemplo, se acaso você chegar num momento de crise, que estamos sujeitos a isso, você se auto-perceber, você identificar e você conseguir lidar diante dessa situação.
Porque pense, você não sabe o que é depressão, não sabe o que é ansiedade, e aí chega no momento de crise e você não sabe o que é, e isso vai gerando mais sofrimento ainda, mais crise ainda, né? Aumentando mais ainda essa intensidade. Então é importantíssimo esclarecermos mais acerca das emoções. Lembrando sempre que essas estratégias, ela não é um tratamento, né? A gente precisa, sim, fazer uma psicoterapia, porque aqui é mais estratégias, mecanismos do que fazer no momento, até para amenizar essa situação, né? Uma situação onde eu me encontro com crise de ansiedade, eu vou estar utilizando de algumas técnicas para poder amenizar um pouco mais, para isso se tornar um pouco mais leve e não tão pesado, certo? Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente precisa se atentar é buscar desviar a atenção dos nossos sintomas. E aí, a primeira coisa que é importante a gente fazer, uma estratégia que a gente precisa utilizar, é se concentrar na nossa respiração. Diminuir um pouco mais esse ritmo da nossa respiração. Porque durante a crise de ansiedade, a nossa respiração ela vai ficando um pouco mais ofegante. Então, nós acabamos aí por hiperventilar. E essa hiperventilação, ela é um consumo, ela consome muito mais oxigênio, e aí vai produzir ainda mais fadiga, vai produzir outros sintomas. Então, a melhor técnica nesse momento é buscar esse controle da respiração, certo? Então, respirar, inspirar de uma forma profunda, de uma forma lenta, isso vai ajudar a levar mais oxigênio para o nosso cérebro, até mesmo para reduzir esse nível de estresse, esse nível de uma sensação aí de asfixia. E a primeira técnica assim, que eu vou falar para vocês, que é importante fazer nesse momento, é a técnica chamada respiração diafragmática. Ela é uma técnica cientificamente comprovada, tá? Então, assim, eu queria que vocês lembrassem de 3 números, porque eu quero muito que a gente pratique aqui agora, tá? Colocar em prática essas técnicas, para que quando chegue um momento, se acaso chegar, não exatamente de crise de ansiedade, mas um momento que você está mais angustiado, um momento que você está um pico de estresse também grande, é importante fazer. Então, eu quero que vocês se lembrem de 3 números. 4, 2, 6, tá? Lembra aí. 4, 2, 6. Vai estar correlacionado aí com a respiração diafragmática. Bom, a respiração diafragmática ela é uma técnica de intervenção que ela é utilizada para esse relaxamento do corpo através da respiração, tá? E é um hábito muito poderoso para mudar a forma com que esse pico, essa forma mesmo de pico de ansiedade ocorre, tá? Então, assim, vai haver aí um oxigênio do cérebro, sendo possível até melhorar a forma de decisão em que nós nos encontramos ali no momento. Porque no momento de crise de ansiedade, nós estamos com um turbilhão de pensamentos. E aí, a importância de mudar o nosso foco é extremamente importante. Estabelecer aí, e isso vai estabelecer um equilíbrio vital aí no seu corpo e da sua mente, tá? Então, vou falar como é que se dá essa prática, tá? Da respiração diafragmática, e depois eu quero que a gente faça juntos, tá bom? Então, assim, o ideal dessa técnica é que você faça ou sentado ou deitado, mas eu acredito que sentado é melhor, tá? E você vai colocar as suas mãos no seu abdômen, acima do seu umbigo, tá bom? Para sentir a movimentação durante a respiração. É importante que você sinta essa movimentação aí do seu abdômen durante a respiração. Você vai inspirar o ar pelo nariz durante 4 segundos. Lembra que eu falei que a gente vai utilizar os 4, 2, 6? Então, nesse momento, a gente vai inspirar, vai puxar esse ar por 4 segundos, sentir esse ar enchendo os pulmões e o abdômen subindo. Depois, a gente vai segurar esse ar por 2 segundos e depois a gente vai soltar, expirando pela boca de uma forma lenta, esvaziando os nossos pulmões e a nossa barriga, tá? Contando até 6. Então, assim, você vai precisar observar se áreas do seu peito e do seu ombro está se movimentando. Porque o ideal é que não se movimente, tá? O ideal é que nesse momento você foque na respiração abdominal, com a barriga que precisa se elevar. Um exemplo interessante e fofo até é o bebê. Se você observar o bebê, ele tem uma respiração bem lenta e ele mexe só a barriguinha. Então, ele eleva a barriguinha e tem uma respiração bem lenta, tá? Então, lembrem aí do bebê na hora de fazer a respiração diafragmática. Então, assim, você acaba avisando para o seu cérebro que está na hora de relaxar,
Tarcísio é uma graça. Vamos fazer. Falar nisso, vão falando aí. Se vocês tiverem uma dificuldade, vocês podem falar que eu vou respondendo, tá? Então, assim, se você está avisando para o seu cérebro que está na hora de relaxar e não na hora de acelerar. Por que que acontece? Se a gente faz uma respiração, que a gente está fazendo uma respiração muito rápida, o nosso cérebro não entende que está no momento de relaxar, né? Ele vai entender que está no momento de acelerar. Então, a gente precisa fazer essa respiração lenta para informando para o nosso cérebro. Olha, está na hora de relaxar, certo? Então, assim, manter esse ritmo respiratório aí, até sentir os nossos músculos e a nossa mente mais relaxados. Ok? Então, eu quero muito que vocês façam agora. Eu vou falar para vocês os segundos, vou conduzir. É melhor que vocês não falem, tá? Já que vocês só me ouçam mesmo, para que vocês não precisam falar e aí exigir um pouquinho mais, né? E eu vou falando e vocês vão fazendo, tá bom? Vamos lá. Ó, a gente vai inspirar pela boca, tá bom? E segurar por 4 segundos, tá bom? Ou melhor, perdão. A gente vai inspirar por 4 segundos e vai respirar 2 segundos. Vamos lá? Então, inspirou, puxou lá pelo nariz por 1, 2, 3, 4. Segurou, 1, 2. Soltou lentamente esse ar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda deu uma aceleradinha, porque na verdade é mais limpo, tá? Vamos de novo. Puxou o ar pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Segurou. 1, 2. Soltou o ar lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, observe para ter o cuidado de não levantar, de não elevar a parte dos ombros e a parte do peito, tá? Eleva na hora de puxar a respiração o abdômen. A gente vai utilizar o diafragma nesse momento, tá bom? Última vez, vamos lá. Puxou o ar por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Segurou. 1, 2. Soltou esse ar lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, espero que a sensação tenha sido boa. Possa ser que você não sentiu grande diferença agora, tá? Mas, assim, com a prática, a gente vai sentindo essa diferença maior, tá? A partir do momento que a gente vai treinando mais, vai afetando o nosso corpo de uma forma mais rápida. Então, o efeito de relaxamento, ela vai ocorrer de uma forma mais rápida. Por isso que eu falo para vocês a importância de fazer isso diariamente, ou assim, sempre que você puder fazer isso. Porque o que vai acontecer? Se você não lembra, se você só viu aqui agora e não lembra mais dessa respiração, vai chegar no momento de crise de ansiedade que você não vai lembrar. Você já está com tanta coisa ali na sua mente, você não vai conseguir lembrar de uma respiração diafragmática. Então, quando você faz isso, tire 5 minutos do seu tempo, principalmente nesses dias que a gente está se sentindo um pouco mais angustiado. Tirei 5 minutos do seu tempo diário, tá? E faça essa respiração. E se acaso houver um momento que você tem uma crise de ansiedade, você vai conseguir sentir esse efeito muito mais rápido, tá? Esse efeito de relaxamento. E é algo que você pode fazer aí em qualquer lugar, tá bom? Mas calma aí que tem mais coisa. Após essa respiração, gente, é importante a gente relaxar os nossos músculos, tá? Por que isso? Porque no momento de crise, nós tensionamos muito os nossos músculos, nós contraímos demais o nosso músculo. Isso é uma forma natural de defesa do nosso corpo, tá? Então, essa tensão, ela vai gerar uma consequência pior de estresse, né? Uma sensação de peso, de dor, de desconforto. Então, assim que a sua respiração já estiver controlada, é importante que você se volte aí para os seus músculos, tá bom? Então, o que você vai focar em que músculos? Vamos focar na cabeça, você vai focar na sua nuca, nos seus ombros, no seu maxilar, no seu pescoço, tá? Na sua boca. E aí a gente vai praticar um pouquinho isso aqui também, tá bom? Então, assim, a busca mesmo, a ideia aqui é buscar uma leveza, é buscar um bem-estar no corpo. Lembra que o nosso tema é justamente falando sobre a ansiedade de uma forma mais leve? A gente precisa trazer um pouco dessa leveza para esse momento, tá? Através do nosso corpo e da nossa mente. Então, a gente vai precisar aí soltar os nossos músculos, a nossa musculatura, né? Soltando a nossa musculatura e relaxando. E um bom exercício nesse momento é nós contrairmos os músculos por alguns segundos e depois soltar. Então, vai ser um processo de tensão e relaxamento, tá? De quê? De ombros. Vamos tentar fazer isso com os ombros. O que acontece? Não sei se vocês já observaram, quando alguém está muito tenso,
o ombro dessa pessoa ou fica assim, ou fica para frente, e ela não se percebe, ela não percebe isso. Por isso que essa tensão de se voltar para esse ombro, para esses músculos. Então, assim, a gente vai fazer um processo de tensão no músculo, então a gente vai colocar esse músculo lá para trás, tá bom? E depois a gente vai soltar relaxando. Ideal que se solte lentamente, tá bom? Então, tensiona e depois solta lentamente. A mesma coisa a gente vai fazer aí com a testa, com a sobrancelha. A gente vai elevar a nossa sobrancelha, tá? Vai tensionar a testa e depois soltar. Tensiona a testa e depois relaxa a testa. A mesma coisa a gente pode também fazer com os olhos, tá? Dá uma apertadinha nos olhos e solta. Aperta e depois solta. Então, esse processo vai ser muito importante, vai ser muito válido, tá? Nesse momento. E é importantíssimo, gente, a gente fazer bastante com a musculatura da face, que é um momento que a gente tensiona bastante, tá? Então, assim, faça caretas nesse momento. Eu não vou fazer careta aqui, tá? Mas faça careta nesse momento, abra a boca, fecha a boca. No maxilar também é muito importante. Tem algumas pessoas que, quando elas ficam muito tensas, chegam a se elevar, assim, o maxilar, tá? Então, abre a boca, deixa a boca um pouquinho boba aí. Vai ser muito válido nesse momento, tá bom? Trabalhar bastante essa musculatura da face. Então, assim, gente, a gente já viu a questão da respiração, né? Que é importante a gente se concentrar na respiração. Depois que a respiração já está mais controlada, a gente vem para relaxamento dos músculos. Após isso, gente, o que a gente está fazendo? A gente está mudando o foco, tá? Nosso foco de crise não está sendo tanto mais esse foco de crise. A gente está elevando esse foco para outras questões, tá? Então, assim, a gente precisa mudar o nosso foco. Uma das formas que a gente pode também fazer de mudar o foco, além da respiração e de relaxar os nossos músculos, é se distraindo. Por que isso? Porque ficar pensando no que está causando a crise de ansiedade no momento só vai piorar mais ainda os sintomas, certo? Então, o ideal é buscar uma distração aí para o seu corpo, para a sua mente, tentar se desconectar daquilo que está te tensionando, daquilo que está gerando tensões. Então, assim, a prática seria você tentar relembrar aí de coisas que você gosta, de pessoas que você ama, ter pensamentos, buscar pensamentos positivos. Porque nesse momento a gente tende muito a buscar pensamentos negativos. E esses pensamentos negativos só vai gerar mais sofrimento, só vai gerar mais tensão ainda, tá? Então, busque por esses pensamentos positivos. Tente colocar uma música que te relaxe, tá bom? Que te traga essa distração também. Se possível, assistir um filme. Lembrando que é um filme que vai te distrair, não um filme que vai te deixar mais triste ainda, tá? É importante se atentar a isso também. E também, gente, a questão da autocompaixão, de gratidão. A gente tenta escolher aí 3 coisas na vida da gente na qual a gente é grato, tá? Maria Alice até falou também sobre essa questão, né? Então, assim, busque isso. Busque até realizar, colocar como tarefa, como meta mesmo, ou do seu dia. O ideal é que você faça isso todo dia antes de dormir, se você puder, tá? Mas não só pense, não. Pegue mesmo um caderninho, escreva, anote 3 coisas ali na qual você é grato, tá? Se possível, todos os dias faça isso, isso vai ser muito válido. Porque isso vai despertar outras emoções, tá? Vai despertar a emoção da alegria, outros sentimentos, outras sensações aí de prazer. E a ciência da gratidão, gente, ela nos ajuda demais, principalmente nesse momento. A gente vai começar trabalhando aí a questão da resiliência, de uma habilidade de pensar de maneira diferente, de ressignificar, de dar um sentido, de dar um significado diferente, tá? Pensar dentro aí de outras possibilidades, de outras perspectivas, pensar de uma forma mais positiva, certo? Então, assim, a gente falou sobre a questão da respiração, do relaxamento dos músculos, da distração. Outro critério muito válido também, gente, é importante a gente se atentar, que muitas vezes, muitas pessoas não dão muita ligança para isso, mas é extremamente importante, é o esvaziamento. Eu quero muito que vocês façam isso aqui comigo, tá bom? A gente já colocando em prática aí, e depois colocando em prática no nosso dia a dia, tá? O que seria o esvaziamento? O esvaziamento, gente, seria o esvaziamento mesmo dos nossos pensamentos, tá? Então, tentar se conectar com você mesmo. Buscar práticas de autocuidado são muito importantes. Tentar olhar aí para o que significa, o que é significante para você, tá? Então, tentar se conectar com o momento presente. Então, agora vai ser um pouco difícil, mas quando você estiver num momento assim, você já fez tudo aquilo que eu disse anteriormente, busque por tomar um banho relaxante, tá?
passe um creme no seu corpo, passe um creme no seu rosto, massageie sua pele, se toque. Hoje nós estamos vivendo um momento um pouco difícil, onde nós não podemos tocar o outro, mas talvez nós também estamos sendo chamados para nos tocar. Quantas vezes a gente se toca, quantas vezes a gente se abraça, esse toque é muito importante, tá? Principalmente nesses momentos. Então, coloque uma música aí relaxante, se você puder, coloque uma música que te relaxe, uma música que te traga paz, tá? Se possível, feche os olhos, se conecte com você, tá? Nesses momentos. E se possível também, gente, coloque uma fragrância que você goste. Algumas pessoas têm utilizado aí de essências de lavanda, de erva doce. Essas essências também vão trazer uma sensação muito prazerosa, tá? Uma sensação de bem-estar. Se não tiver essência, borrifa aí um perfume que você gosta, tá? Mas você vai perceber o quanto essas práticas dentro do esvaziamento, tá? De uma música relaxante, de você se autocuidar, de você se autotocar, tá? Fechar os seus olhos, se conectar com você mesmo, vai ser de grande valia, tá? Se você puder também, se alimente. Se alimente de algo que você goste, tá? Se alimente de algo que te traga prazer, te traga uma sensação boa. Quem puder aí tomar café, porque pode ter algumas alterações aí, né? Mas quem puder tomar um café, sinta o cheirinho do café, tome o café. Ah, Sabrina, por que você está falando esse negócio de aroma, de se tocar? Porque o que acontece, gente, é comprovado, tá? Cientificamente, que a partir do momento que nós nos conectamos com aromas que nos trazem prazer, com alimentos também, a gente vai ser ativado os neurotransmissores, tá? Da serotonina, da dopamina. Esses neurotransmissores, eles são responsáveis por essa sensação de prazer, de bem-estar, de felicidade. Então, vai trazer isso. Então, não é em vão, tá? Essa questão do esvaziamento, essas questões que parecem ser bobas, parecem ser simples, mas que são muito válidas, gente. Tem uma frase de uma série que eu gosto muito, que se chama N com E, e tem um momento que ela fala uma frase bem interessante, e pode sim se adequar nesse momento, que ela fala que a vida ela é muito complicada, mas também é muito simples. Então a vida ela está cheia de turbilhões, cheia de coisas muito difíceis de lidar, mas também tem muitas coisas simples, tem muitas coisas que nós podemos ressignificar, tem muitas coisas como sentir um aroma, como colocar uma música, como fechar os olhos, como significar, ver o que é significativo para você, se auto-refletir nesse momento. Então, são coisas simples também, que vai ajudar bastante nesse momento. A gente vê aí que está ativando neurotransmissores do nosso cérebro mesmo. Então, é comprovado, é válido, tá? Não é em vão. Essas coisas simples, que muitas vezes nós não validamos, muitas vezes nós achamos que é bobas, fazem muita diferença. Não só no momento de crise, tá, gente? Mas também no momento aí diário da nossa vida. E para finalizar, eu acho que eu já estou falando demais. Eu falei sobre a questão da respiração, relaxamento dos músculos, a gente se distrair, tá? O esvaziamento, e por último, para finalizar, a questão é importante nós ficarmos atentos aos nossos sentidos sensoriais. Por que isso? Porque no momento de crise, nossos pensamentos ele é inundado com emoções, com informações, e acaba acontecendo uma adrenalina. Então, para que todos esses sentidos, para recobrar todos esses sentidos, é importante que a gente se conecte com eles, é importante que a gente se volte para ele, tá? Para eles. Então, organizar a nossa mente naquilo que é real. Quando nós estamos em crise, quando nós estamos naquele pico de ansiedade, nós pensamos muito em muitas coisas, ou que já passaram, ou que vão acontecer, muitas coisas que nem são reais. Então, a gente precisa se voltar aos nossos sentidos, focar os nossos sentidos para aquilo que é real no momento, tá? Então, nós temos nossos sentidos, né? De audição, de olfato, de paladar, de audição, de tato. Então, assim, quando nós focamos nossos sentidos, nos desfocamos daquilo que não é real, é muito válido. Então, quando eu falo dessa questão de você sentir, ou seja, utilizar do seu olfato com aromas, do seu tato, se tocando, do seu paladar, comendo algo que você gosta, ali, claro que na medida, tá? É importante a gente salientar isso nesse momento, tudo no equilíbrio é extremamente importante. Quando eu falo também da questão de você ver um filme, ver algo que você goste, você está se conectando, você está conectando os seus sentidos, você está focando os seus sentidos naquilo que está sendo real para você no momento. Isso aí vai sendo muito válido, tá? Então,
no momento de crise ou no momento que você está se sentindo muito estressado, muito angustiado, façam esses passos que eu falei. Eu acredito que vai ser válido demais. Tente não fazer só no momento de crise, não, tá? Tente fazer diariamente no seu dia a dia. Tenho certeza que vocês vão sentir uma diferença enorme, tá? Evitando até mesmo, talvez, aí uma crise, ou se não exatamente evitar, mas vai amenizar bastante, tá bom? E vai trazer aí essa leveza, né, que a gente está falando, vai trazendo essa leveza para o nosso dia a dia, principalmente nesses momentos, tá bom? Eu espero que eu não tenha sido muito chata, falar demais, mas espero muito que tenha sido válido aí para vocês, tenha feito sentido para vocês, tá bom? Meninas, falei demais, como é que foi aí? Dá tempo, será, para as perguntas? Sá, Oi. tá ouvindo? Maravilhoso, amei. A gente passou um pouco do horário, mas assim, eu realmente amei. Então, assim, quem ficou é porque estava, né, realmente querendo saber, querendo aprender mais, ou quem saiu foi por algum motivo, enfim, né, por necessidade, mas eu amei, assim, anotei algumas coisas aqui, e sobre a respiração diafragmática, excelente, maravilhoso. E o que é legal é que tem muito a ver com a questão da atenção plena, né? Que a atenção plena é quando você foca no presente, quando você foca nesse seu no sentido, como você falou. Então, quando no que você está sentindo no momento, no que você está vendo no momento, o alimento que você está comendo e no sabor daquele alimento, né? No momento que você está no momento que você, no momento que você está, André falou aqui, né? No momento que você está com as pessoas ao seu redor, com a sua família. Então, eu amei, maravilhoso. Ina, Maria, Lia, né? Que a gente chama de Lia. Eu vou chamar de Lia. Então, assim, amei. Eu tenho certeza que veio agregar muito tudo que Ina falou, que Lia falou, que Sá falou, porque Sá entrou nesse contexto da leveza, né? Do que fazer, as formas mais leves, assim, como não intensificar a crise, mas, assim, tentar lidar com essa crise. E o que é legal, porque com essas dicas que Sabrina falou, dá para a gente entender que a crise de pânico, ela fica entre 30 minutos a 1 hora. Então, é um período que você pode estar aí, né? Tá tendo a crise e vai colocando em prática o que Sabrina falou. Nesse caso da crise, né? Mas a gente pode colocar isso em prática, como Sá falou, durante todo o nosso processo. A gente pode desligar aqui, tomar um banho bem gostoso e colocar em prática o que Sabrina falou e colocando isso, né? Ao longo dos nossos dias. Com certeza. Vocês querem fazer alguma pergunta? André quer falar, mas antes de André falar, vocês querem fazer alguma pergunta? Gente, pode sinalizar aí o que 5 vocês... minutinhos, né, para o pessoal fazer alguma pergunta, se tiverem na Ina e alguma dúvida. Pode ligar o microfone e perguntar. Fique à vontade. Alguém? Eu achei, é Diogo falando, eu achei Pronto. muito interessante o assunto, né? Realmente prendeu a minha atenção. Eu acho que esse revezamento de vocês para falar sobre o assunto também prendeu nossa atenção, né? Que não ficou cansativo para ouvir e Sim. fez eu refletir sobre minha vida, sobre minha jornada que eu sou estudante, né? Nessa carreira também traz um pouco de ansiedade e aprendi bastante com vocês. E é isso aí que eu queria dizer. Que bom, viu, Diogo? É um prazer ter você aqui com a gente, né? E teremos mais lives por aí, mais encontros, e pode ficar atento mesmo aos momentos. Vai ser um prazer estar junto com vocês aprendendo. Ótimo. Deus abençoe vocês. Amém. E bom. Ô meninas, eu tenho uma dúvida. Existe alguma técnica ou algo que pode controlar para você não passar a sua ansiedade para outras pessoas? Por exemplo, na sua casa, na sua família, você não compartilhar dessa ansiedade? Alguém vai falar? Tá? Pode falar.
Eu acredito assim, que a partir do momento que nós já estamos fazendo isso, né? Com nós mesmos, eu acredito que isso já vai passando de certa forma. As pessoas já vão sentindo isso, né? Porque as pessoas já vão sentindo o seu comportamento, tanto na questão de sentir daquilo que você está fazendo, na diferenciação do seu comportamento ali naquele ambiente, como pode também estar praticando, você pode estar chamando também a sua família para isso, as pessoas que estão ao seu redor para isso também. Né? Eu falei sobre a questão, né, desse ambiente talvez aí saudável, né, se comparado a um ambiente que pode ser adoecedor, você pode também estar sendo essa diferença nesse ambiente, você pode também estar chamando, se possível, né, seus familiares para também estar participando com você, ou desses momentos, ou indicando também essas técnicas para que eles também possam estar fazendo. Eu acho importante também a gente entender assim que essas ansiedades são questões que do nosso convívio, né, da nossa, às vezes, dos nossos desafios, da nossa caminhada, e quando a gente aprende, como eu falei, quando a gente aprende a separar o que é meu, o que é do outro, então eu consigo equilibrar momentos de tensões e eu não transfiro isso para outras pessoas, né? Então, eu vou aprender a me posicionar, a me colocar naqueles devidos momentos. Então, assim, qual é o momento de eu me dar uma segurada? Então, eu vou entender, nesse momento, nesse processo de terapia, de autocuidado, onde eu devo ou não me posicionar. Então, como Sabrina falou, tem esses mecanismos, formas de você estar observando isso e também a questão do autocuidado constante, né? Que você vai se conhecer e saber o momento certo de agir. E o que é interessante falar, eu tô querendo, né, quando eu terminar de falar, eu vou dar a oportunidade para a André falar. Fica aí, viu, André, rapidinho. Que quando a gente se alguém tá com algum transtorno de ansiedade, de certa forma a família sente. Quando alguém tá com depressão, de certa forma a família sente, as pessoas que estão ao seu redor sentem. Então o que acontece? O que o outro vai sentir não é eu vou ser bem firme aqui, mas assim, talvez choque, mas o que o outro vai sentir não é um problema seu. É um problema da pessoa que vai sentir. Entende? Então, se essa pessoa está recebendo essa carga, ela precisa se bloquear, ela precisa buscar o seu autoconhecimento, ela precisa buscar uma forma de lidar com essa pessoa que tem depressão e ansiedade. E quem tem ansiedade, transtorno de ansiedade, tem depressão e outros transtornos, precisa entender que é necessário se autocuidar, buscar ajuda, porque ela também está impactando na vida de outras pessoas. Entende? Não significa que tem que pensar como é que eu estou gerando um problema para minha família, porque isso vai gerando mais ansiedade, mas não pensar, mas buscar formas disso não acontecer. Entende? Que é diferente. Então, Jéssica colocou aqui, meninas, ansiedade está sempre associada a mal-estar, falta de ar e temor pela morte? Sim. E qual a diferença de ansiedade e transtorno de ansiedade? Sim. Está associada ao mal-estar, taquicardia, sudorese, o temor pela morte, o medo de acontecer algo ruim, o medo de pegar Covid-19, o medo de perder um ente querido, o medo... Então, assim, isso tudo é uma característica, é um sintoma do transtorno de ansiedade e da crise de ansiedade. Então, e qual a diferença de ansiedade e transtorno de ansiedade? Ansiedade é esse sentimento normal. Nossa, vou fazer uma palestra daqui a uma semana. Vou me preparar. Ai, meu Deus, que coisa, né? Eu tô sentindo aqui aquela palpitação, aquela coisa assim de insegurança. Será que vai dar certo? Ok. Ansiedade que todo mundo sente, né? Ansiedade pela prova do Enem, ansiedade pelo vestibular, ansiedade por vários motivos. E o transtorno de ansiedade é quando isso gera um desconforto muito grande que atrapalha a sua vida. Quando isso gera um problema tão grande que você não consegue lidar com as adversidades do dia a dia, que você não consegue ter uma convivência saudável com as pessoas. Quando você trava, né, totalmente nas suas atividades diárias. É quando isso gera uma angústia, uma dor tão grande por um período, como eu disse, o transtorno de ansiedade durante mais ou menos 6
meses. E a crise de pânico, ela vai durar aí, deixa eu só me certificar aqui que eu coloquei, mas a crise de pânico, ela vai durar, a crise de pânico, ela vai durar 30 minutos, 1 hora, persistindo, com o tempo, tendo, assim, várias crises, ela vai se tornar um transtorno de pânico. E esse transtorno de pânico, tendo esses sintomas durante 1 mês, né, você já consegue identificar que isso se tornou um transtorno de pânico. E aí o profissional, ele vai conseguir identificar junto com você. Quais são as características do transtorno de pânico, como eu falei lá no início? É quando você pensa, você fica com medo de ter uma outra crise de pânico, entende? É quando você fica com medo daquilo te causar algum problema maior, alguma consequência maior. Então, aí a gente viu a diferença da ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, né? E a crise de pânico e o transtorno de pânico, tá certo? Pode ser um pouco polêmico, mas uma ansiedade controlada, acredito que não, porque sim, Tarcísio, a ansiedade, ela controlada, é normal, é uma ansiedade que a gente sente no dia a dia, né? Você precisa ficar ansioso por alguma coisa, se você todos os dias, por exemplo, que vai falar, você não sente aquela preocupação, aquela ansiedade, então você não está sentindo os movimentos da sua vida, não está sentindo as coisas, né? O ritmo do que você está vivendo, está tudo muito normal. Então, é importante essa ansiedade controlada. Agora, é um perigo quando ela se torna esse transtorno de ansiedade com mal-estar e todas as características que eu relatei que Jéssica nos trouxe aqui. Alguém mais quer falar? Para a gente passar para André. Aí André pega a palavra e fala. Sim. Eu acho bem interessante trazer essa questão da ansiedade nesse sentido, porque assim, quando a gente se conhece, a gente percebe que essa ansiedade, se ela está sendo excessiva na minha vida, ou se ela é algo moderado, porque a ansiedade ela serve para nos impulsionar de alguma forma, como você falou, a questão natural. É interessante porque, assim, eu atendi um paciente e ele trazia justamente como é bacana a questão do processo terapêutico, né? E aí ele trazia... a gente percebe que um dos focos maiores que resultava nessa ansiedade era justamente o controle. O controle por querer dar conta de tudo. Dar conta da faculdade, dar conta do trabalho, dar conta do lar. Então, tudo isso gerava nele uma sobrecarga. E quando ele não conseguia, chegou um momento que ele não estava mais conseguindo administrar tudo com perfeição, vamos dizer assim, com controle, ele se desestabilizou. E aí foi onde ele gerou essas ansiedades, né, incontroláveis, como sudorese, palpitação, angústia. Então, tudo isso foi piorando. Por quê? Justamente por conta desse controle. Então, é tudo que a gente falou, né? Esse conhecimento, dar tempo ao nosso corpo, a gente saber que a gente não... Ser humilde para poder que a gente não vai dar conta de tudo o tempo todo. Então, a gente precisa equilibrar as coisas, aprender a encontrar esse equilíbrio nesse caos, para que a gente possa conseguir reger a vida de uma forma mais leve, mais natural e não gerar tantos fatores de ansiedade, né? Para a gente encerrar, André, pode falar. André disse que quer dar uma palavrinha aqui. Cadê André? Verdade, Ina. Aqui, conseguindo ver? Primeiro, agradecer vocês, né? Foi muito bom, gostei muito. E parabenizar, porque foi maravilhoso. Só queria dar um recadinho. Daqui exatamente 11 minutos, a gente vai começar mais uma live lá no Instagram de Ricardo Borges, pastor Ricardo. O nick dele é ricaborges.7. A gente vai estar discutindo o livro O Discípulo Radical. Hoje a gente está falando sobre o 2º capítulo, que tem como tema Semelhança de Cristo. Então, saiu aqui da live das meninas, da reunião das meninas, vá no banheiro, dá uma relaxada, né, como a gente aprendeu, bebe uma aguinha e volta para acompanhar a gente lá pelo Instagram, porque hoje o assunto está muito legal, beleza?
e seria muito bom ter vocês participando com a gente. Era só isso, Alice. Pronto. Mais alguém quer falar para a gente poder finalizar, gente? E senão eu vou finalizar. Sabrina, Lia, Ina, quer falar mais alguma coisa? Agradecer, né, Alice, essa oportunidade que a gente teve, né, de estar compartilhando com as outras pessoas, alguns conhecimentos, algo que está muito presente, né, nos dias atuais, e assim, falar com todo mundo que assistiu, que para a gente foi um prazer, foi muito bom, e estamos juntos aí para tocar para frente, não é isso? Galera, pessoal, alguém Alice? fala? Gel? Oi, pastor. Tudo bom, minha amiga? É porque aqui é Jéssica, é Fábio, Fábio é Jéssica. Quero parabenizar vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Nós podemos sinalizar o reino, independente de ser pastor, missionário, na profissão de vocês exerceram aí os dons e talentos, e eu tenho certeza que todos que ouviram, participaram, foram ricamente abençoados, e igual eu falei hoje pela manhã na igreja, tenho certeza que é um caminho sem volta. Agora vocês não podem parar. Vocês devem, cada dia mais, fazer atividades desse tipo para que possam oportunizar aqueles que às vezes não têm condição alguma de pagar uma psicóloga, ou que tem alguma restrição, né? Tem gente que tem medo, tem gente que tem receio, timidez de ir a um consultório, e já começa a quebrar esses paradigmas para que possa se tornar mais acessível, para que vocês possam cada dia mais se colocarem à disposição do Senhor para abençoar vidas. Abençoaram minha vida e da minha família, e tenho certeza de que todos que participaram. Deus abençoe vocês. Ulisses, só salientando a questão dos atendimentos, né? A gente dá disponibilidade por orientação mesmo, né? A gente, nesse momento, não tem como, algumas de nós não tem como realizar um atendimento mais prolongado, mas a questão da orientação, se você estiver passando por um momento de dificuldade mesmo, de ansiedade, outras questões, pode estar procurando a gente, né, para poder ter esse momento de orientação e indicação mesmo de profissionais para poder estar ajudando nesse processo. Sim, é verdade. Antes da gente encerrar, né, Ina trouxe, a gente já tinha sobre atendimento emergencial, a pessoa vindo da necessidade, entre em contato, a gente vai ter alguns horários aí para poder falar, e a gente vai fazer a orientação, de repente passar para um encaminhamento para um atendimento psicológico, né, para algum psicólogo que a gente tem uma referência, caso sejam pessoas que nós temos aí um vínculo. Então, é isso. Pode encerrar? Pode. Pode, né? Então é isso, agradeço muito a Lia, a Sabrina, a Ina. Nós vamos também ter um outro encontro, nós iremos marcar a data, que será sobre depressão. Então, eu sei que nós nos estendemos bastante, fomos além do que tínhamos combinado, mas o conteúdo foi fluindo, a gente foi falando, eu vi que vocês foram ficando, e foi muita coisa de qualidade, muito conteúdo, assim, para a gente colocar em prática. Então, assim, que venha a agregar, de fato, em nossas vidas, na prática do nosso dia a dia. Eu agradeço a vocês, nos acompanhem. Eu também tenho o Instagram lá, que eu falo sobre esses temas, que eu abordo esses temas. Semana que vem eu vou fazer uma live aí para as mamães de plantão, falando sobre maternidade real. Vem uma convidada para conversar com a gente. Ela vai ser lá no meu Instagram, né? Então, no meu Instagram, essa convidada vai falar sobre maternidade real, sobre a vida dela com o filhinho. Vai ser muito bacana. E eu conto também com a presença de vocês. Muito obrigada, boa noite. E vamos praticar aí a respiração diafragmática, tá bom? Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Obrigada por terem ficado. Tchau. Por Beijo. terem acompanhado. Beijo.